Glória a Deus. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho com você sobre perseverança. Perseverança. Essa aqui parece uma palavra fácil, corriqueira, usamos bastante, mas pensa num negócio desafiador. Pensa numa qualidade difícil de ser desenvolvida. Perseverança não é só uma qualidade que alguém tem, muito embora alguns a tenham de um modo muito interessante, mas ela é, antes de tudo, uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um de nós. Amém? Qualquer um de nós. O tema dessa mensagem é a seguinte: vá até o fim. Vá até o fim. Amém? Eu acho muito bonito, louvável, quando você vê uma pessoa que tem muita motivação. Gente que tem coragem para começar, né? Tem um projeto, tem alguma coisa que ela quer fazer e ela encontra aquela motivação, aquele entusiasmo, aquela empolgação para começar. Gente que, sabe, que mete as caras, que põe a mão na massa, que não tem medo de enfrentar as dificuldades, aquelas primeiras pelo menos, mas que se dispõe a fazer. Por que isso é louvável? Porque tem gente que nem tenta. É, não é verdade? Tem gente que tem um montão de projeto aí, mas nunca tirou nenhum do bolso, nenhum do papel. Está tudo aqui, no sonho. Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Então é louvável realmente quando a gente vê gente com essa iniciativa. Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo, e a Bíblia tem a sua sabedoria, ela nos ensina que tem uma outra coisa mais importante a ser louvada. Não é só o fato de você começar, mas principalmente o fato de você terminar. Ela diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Muito melhor. Muito melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Ela não está dizendo que eu não preciso ter essa empolgação, essa iniciativa. Ela está dizendo que eu preciso ter a iniciativa, mas eu tenho que ter também a acabativa. Eu preciso terminar o que comecei. Amém? Não adianta apenas começar. Não adianta apenas, não vou meter a cara, vai dar certo e daqui a pouco, cadê? Então, desisti, não deu certo, deu ruim, tal. Aquela história toda. E a gente começa depois a dar aquela lista de problemas pelos quais aquele negócio não deu certo. Na verdade são desculpas que a gente arruma para parar. Mas nós precisamos, meu querido, ter essa qualidade bem desenvolvida em nós. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que essa é uma qualidade que Deus espera que cada um de nós tenha bem desenvolvida. Que a gente seja pessoas robustas na fé, gente forte espiritualmente, com fibra, que não vai ser qualquer ventinho, qualquer tempestade, qualquer problema, qualquer barreira, que vai derrubar, que vai tirar do lugar, que vai fazer você desistir da caminhada. Quantas e quantas pessoas, talvez você seja uma delas, que você olha na vida assim, parece aquela cidade fantasma do Velho Oeste, sabe aquela cidade? Você vê assim aquelas construções, né? Pela metade, outras um pouquinho mais altas, outras só no alicerce. Ou seja, cheio de projeto inacabado. Não tem nenhum prédio em pé inteiro, pronto. Tudo projeto inacabado. É aquela pessoa que começou um curso e desistiu. Começou a faculdade, trancou. Começou a namorar uma pessoa legal, daqui a pouco desistiu. Começou com um projeto pessoal, mas de repente achou difícil demais. Largou para o meio do caminho. Começou com uma busca espiritual, mas de repente todo empolgado, mas daqui a pouco desistiu também. Conhece alguém assim? Não olha para o lado não, que você pode ter um problema aí. Gente com a vida, meus queridos, cheias de projetos que não tiveram conclusão. E aí você vai ad infinito. Porque a gente se empolga muito fácil, não é verdade? A gente é melhor para se empolgar do que para perseverar. Olha para a gente, por exemplo. Você lê aí, por exemplo, um livro desses homens de Deus, essas biografias. Eu gosto muito de biografia.
Mas você lê umas biografias dessas, você fica empolgado na hora que termina. Fala, meu Deus do céu, se eu podia usar minha vida desse jeito aí. E aí você fala, não, eu vou orar igual esse camarada, eu vou buscar Deus igual esse camarada. E daqui a pouco, começa animadão, vou jejuar igual ele jejua. E daqui a pouco você começa a caminhar até empolgado, talvez na primeira semana, se der conta na segunda semana e daqui a pouco acabou o ânimo. Começa a buscar algo da parte de Deus em oração e começa com aquele fervor, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas daqui a pouco você percebe que passou uma semana, 2, 1 mês, 2, 3 e nada mudou. E aí você fala, será que esse negócio está certo? E de repente a tua empolgação termina. E lá está você de novo, prostrado, procurando um rumo, um objetivo de vida, alguma coisa nova para empolgar o teu coração. Porque esse negócio vicia, viu? Empolgação, começar projeto e não acabar, vicia. Sabe aquela adrenalina, aquele negócio que dá quando você vai começar? Aí não dá certo, você vai procurar outra coisa, que te dê o mesmo... Só que a realidade, meus queridos, é que a gente precisa mudar o foco. Nós precisamos, ao invés de começar tantas e não acabar nenhuma, a gente precisa começar e ir até o fim. Terminar o que começamos. Porque, na verdade, a vitória vai estar no final desses projetos. Daqui a pouco a gente vicia, e eu disse que vicia, você vai estar treinado, habilidoso, PhD, ensinando gente como é que se inicia um projeto e não termina. Conhece gente assim? Sabe tudo. Se você conversar com ele, nossa, ele conhece tudo que é tipo de assunto, tudo que é tipo de... O camarada viaja para tudo que é lado. Aí tu pergunta, mas e desses projetos todos aí, qual desses você terminou? Nenhum. Eu sei bastante porque eu comecei vários. Estudei bastante vários, como começar. Mas acabou algum? Não. Então não tem valor algum. Nós precisamos, meu amigo, meu irmão, buscar a Deus. Colocar no coração essa importância. Se tem uma qualidade que você precisa desenvolver, é a arte de perseverar. Porque a Bíblia é para os perseverantes. O Evangelho é para aquele que começa seguindo a Cristo e termina seguindo a Cristo. O Evangelho é para aquele que começa orando, buscando a Deus e continua buscando a Deus. Quem já recebeu tudo de Deus ainda? Mostra aí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem já recebeu tudo? Então você precisa continuar buscando. Quem já recebeu um pouquinho? Saiba que tem mais. Não termina. Percebe? Quando é que termina? Só quando esse texto que a gente acabou de ler em Hebreus aqui se concluir. Quando? Quando aquele que há de vir virá. Quando as trombetas tocarem, o céu se abrir, Jesus falar, vem igreja minha, aí sim, essa busca terrena aqui termina. Antes disso não. Antes disso não. Até lá a gente tem que perseverar. A gente tem que insistir, buscar a Deus. E eu vou dizer um negócio, é complicado. São muitas as barreiras que se levantam quando a gente intenta colocar alguma coisa diante de Deus, buscar de Deus alguma coisa que realmente vale a pena ser buscada, né? Aquele projeto que vale a pena você correr atrás dele. Existem muitas coisas, muitos inimigos, muitos gigantes que se levantam. Se a gente fosse falar de todos aqui, meu Deus do céu, não daria conta. Mas eu gostaria de falar com você hoje, pelo menos, sobre 3 deles. 3 desses gigantes que se levantam e tentam atacar de maneira direta a nossa perseverança. Ou seja, tenta fazer a gente desanimar, parar o projeto, desistir no meio do caminho. Mudar o foco, mudar o rumo. Eu estava indo para cá, coloquei isso aqui como meu objetivo de vida e de repente perdeu a graça e eu já estou procurando outra coisa, né? E de repente essa outra também não vai dar certo, eu vou buscar outra. E assim vai, e assim vai. Quando você perceber, você não está mais com 20 anos, não está mais com 25, não está mais com 30, você já está beirando os seus 40, 50 e olha para trás, e o que foi que eu fiz? E aí o resultado é um coração frustrado, decepcionado, e daí por diante. Mas Deus quer que a gente persevere até alcançar a vitória, amém? Eu vou ler um texto com vocês aqui para a gente ilustrar um pouco, né, essas dificuldades que aparecem no nosso caminho. Está lá em Josué. Josué capítulo 6, versículo... Vamos ler o capítulo 6, a partir do versículo 1. Isso é um mal, meus queridos, que a gente precisa vencer na nossa vida. Diz assim, veja aí. Ora, Jericó cercou-se
Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerras, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão a arca e as buzinas e os chifres de carneiro diante da arca. E ao 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão buzinas. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro e ouvindo a voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá a ela, cada qual diante de si. Agora nós vamos ler o versículo 10. Porém ao povo, Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando uma vez, e vieram então ao arraial, e passaram a noite ali. Agora vai lá para o verso 20. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual de frente de si, e tomaram a cidade. Veja só, esse é um texto bastante conhecido. É aquele momento em que Josué finalmente consegue cruzar o Rio Jordão, e ele tem agora diante de si um grande desafio. Veja bem, Deus havia dado a terra prometida, entregado a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e eles tinham essa promessa. Tinham o quê? Uma promessa. Aquilo tudo era deles, por promessa. Eles tinham uma promessa da parte de Deus. Mas a realidade agora, quando ele cruza o Jordão, e entra na cidade, e entra na terra, o que ele vê diante de si, primeiramente, é uma cidade fortemente, grandemente fortificada. Jericó. Ele vê uma muralha diante de si. E além da muralha, o que ele vê também dentro dessas muralhas são guerreiros, homens fortemente armados, homens de grande estatura, guerreiros treinados. Ou seja, o que é que ele vê? Um grande e tremendo desafio. Um grande e tremendo desafio. Deus prometeu, mas o que ele tem diante de si é uma barreira para alcançar aquilo que Deus prometeu. E aqui está a coisa que a gente precisa entender logo de cara. Quem tem promessa de Deus aí, quem crê que Deus é poderoso para cumprir essas promessas? Saiba de uma coisa, você vai ter que lutar para conseguir essa promessa da parte de Deus. Você vai ter que buscar, você vai ter que insistir, você vai ter que perseverar. Se é que você quer alcançar aquilo que Deus prometeu. Amém? Mas não era só chegar, pegar, estava tudo pronto, Deus prometeu? Poderia ser, se eu fosse Deus e você também, poderia ser do nosso jeito, mas não é assim que Deus trabalha. Qual é o primeiro motivo pelo qual a gente desanima quando você está buscando alguma coisa da parte de Deus? As barreiras, as dificuldades, os problemas que se apresentam. Você começa tudo empolgado, você começa todo animado, você começa cheio de fervor, você tem aquele objetivo na tua frente, vai dar certo, Deus prometeu, tem uma promessa da parte de Deus, mas quando chega diante do problema e que você olha para aquela muralha, e no caso de Josué aqui, era uma tremenda de uma muralha, 13 metros de altura, 5 metros de largura. E há historiadores que dizem que entre essa primeira muralha havia um espaço de 2 metros e havia uma outra muralha ainda. Pensa num negócio desse. E devia ser mesmo, porque a Bíblia vai contar, se você ler um capítulo antes, que tinha gente que morava em cima dos muros, em cima dessas muralhas, tinha casa. Uma das casas dessas pessoas era uma moça que ajudou os espias, chamada Raabe. Pense, para ter uma casa em cima do muro, tinha que ser uma bela de uma muralha. Agora pense, enfrentar um desafio desse logo de cara. Tem uma promessa, tem uma palavra da parte de Deus, mas o que você vê diante dos teus olhos é uma resistência tremenda. O que é que você faz quando você está buscando a Deus por alguma coisa
E o que se apresenta diante de você é uma muralha, uma barreira. Quando você coloca diante de Deus uma causa e você começa a buscar Deus em oração, e o que você vê, na verdade, são apenas resistência, bloqueio. Coisas impossíveis, inimigos gigantes que se levantam e não deixam você passar. Você tem um projeto, você tem uma promessa, mas você olha para uma coisa impossível entre você e a promessa. Qual que é a tua reação? A maioria de todo mundo bate logo aquele desânimozinho, né? Josué ficou olhando para aquilo, quem sabe, o que eu vou fazer para entrar nessa cidade? Será que eu vou ter que aprender rapel, escalar esse negócio aí? Porque a gente começa a buscar a saída humana, é ou não é verdade? Quando você se vê diante de um desafio, a primeira coisa que você faz é consultar os seus conhecimentos, que você aprendeu na escola, que você aprendeu na faculdade, o que aquele coach que você segue no YouTube te ensina. Não é assim? E aí a gente começa a desanimar. Porque esse é o objetivo do diabo, levantar essas muralhas, essas barreiras. Parar você, bloquear a tua fé. Colocar uma barreira tão grande diante de você que você olha para aquilo e fala, realmente, para mim, não dá. E aí você desiste. Você desiste da promessa e você faz aquilo que a gente falou há pouco. Você começa agora a buscar uma outra coisa na qual você vai dedicar a tua vida. Aquela não dá mais. Não é para mim. Eu orei, mas pelo que eu estou vendo, não é para mim. Isso aí não. É muito difícil. É muito grande essa muralha. Ó, 13 metros de altura, 5 de largura. Quem sou eu? Sei nem escalar. Como é que eu vou mexer com um negócio desse? Aí você começa a buscar os seus defeitos, as suas inabilidades, as suas incapacidades. E pronto. Quando você vê, você mesmo se desanimou. Não é assim que acontece? Como é que a gente resolve um negócio desse? Porque veja bem, meus queridos, quanta gente você conhece, e já pode ser que tenha acontecido contigo, que nessa iniciativa, nessa empolgação, ao encontrar essa barreira, desistiu dos projetos de Deus, inclusive, na vida dele. Tem pastores que a gente encontra aí fora, e está fora da igreja. Tem pessoas que você começa a conversar, eu era da igreja, eu era um presbítero, eu tinha uma função lá na igreja. E por que desistiu? Irmão, se levantou uma dificuldade, uma barreira, uma perseguição. Tinha alguém que se levantou contra mim lá, e isso e aquilo. Quanta gente. Deus tinha um ministério, Deus tinha um chamado, Deus tinha uma promessa, e a pessoa, por causa das barreiras, das dificuldades, simplesmente virou as costas e foi-se embora. Achou que não era para ela, achou que não dava para que transpor aquela barreira. E pior ainda, achou que o Deus que prometeu não tinha condição de dar para ela aquilo. Não, de repente não é isso que Deus tem para você. Olha que desculpa boa que o diabo arruma. De repente o que Deus tem para você é outra coisa. Você está se esforçando na direção errada. Vê se não é outra coisa que Deus quer para você. De repente isso aí é grande demais, você está sonhando alto demais. Você está buscando coisas elevadas demais, a Bíblia diz isso, né? Mas a verdade, meus queridos, é que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, amém? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus prometeu algo para você, saiba de uma coisa, creia naquilo até o final. E Deus vai mover céus e terra para fazer acontecer, amém? Josué então vê essa barreira, do mesmo jeito que eu e você também vemos essa barreira. Mas Josué, ao contrário, ele não desiste. Ele não abandona o seu chamado, ele não abandona a família. Porque tem vezes que a barreira se levanta dentro de casa. É o casamento, é o marido, é a esposa, é os filhos, é no trabalho, é o chefe, é o tipo de serviço, enfim. Mas Josué, ele olha para essa barreira, e Josué tem uma atitude diferente. Como é que eu venço um negócio tão tremendo como esse? Como é que eu consigo dar um pouco de ânimo para o meu coração que se desanima diante de alguma coisa real? Porque essa muralha aqui não era de brincadeira, não era de mentirinha. Era uma muralha mesmo. Não era só uma ilusão que o diabo colocou na frente dele, era uma muralha de verdade, era um problemão para ser resolvido. Como resolver um problema que é maior que nós? Como resolver uma dificuldade que é maior que a nossa capacidade? Como que eu resolvo uma coisa que é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa fazer para derrubar aquilo? O que Josué ia fazer? Pegar a Aríade? Começar a dar pancada naquele negócio? Pouco antes disso aqui, ele enviou espias, 2 espias, para reconhecer a cidade. Vai lá, acha algum defeito. Vê se tem um jeito de entrar. Vê se tem uma brecha. Eles entraram escondidos pela porta.
Mas para sair, tiveram que sair ajudado por Raabe, pelo muro, por um jeito de... Escaparam, na verdade, porque a cidade era fortificada, não tinha meio, não tinha saída para entrar um exército ali. Como vencer um negócio desse? Uma barreira impossível dessa? Aí entra a fé. Veja o verso seguinte. Josué capítulo 6, verso 2. Olha aí. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes, e aos seus valorosos. Preste atenção nisso aqui. Tem uma barreira enorme, mas olha o que Deus está dizendo. Olha. Então disse o Senhor: olha, veja. Repete isso comigo. Olha, veja. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Veja. O que ele tem diante dele? A muralha. Quem está vendo essa muralha? Josué. Mas olha o que Deus está vendo. Olha, veja. Eu tenho dado a você a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e a tudo que tem nessa cidade. Presta atenção e descubra o segredo para você vencer. Você quer vencer esse negócio que é muito, muito, muito maior que você? Pare de olhar com os teus olhos naturais e observe o que Deus está mandando você ver. A visão de Josué era uma, mas a visão de Deus era outra. Josué estava vendo uma muralha, mas Deus já enxergava aquilo tudo no chão. Josué estava vendo um problemão, mas para Deus ele está dizendo, ó, já derrotou o muro, já derrotou o rei, já derrotou os valentes, já derrotei todo mundo, a batalha já está ganha e é tua. Você não entendeu? Acho que 2 ou 3 aqui só entendeu. Passe a ver da maneira como Deus vê, e não com os teus olhos naturais. Alinhe a tua visão com a visão de Deus. Veja como Ele vê, pense como Ele pensa, e haja como Ele age. Aí você vai ver um negocinho que para nós é impossível, chamado sobrenatural acontecer. Deus é aquele que prometeu para Josué. Deus não disse para Josué que ó, chega lá, faz uns arietes, bota lá umas cordas, pendura. Deus não falou isso para ele. Deus simplesmente falou para ele, vai e conquista a cidade. Simples assim. Se Deus te der uma ordem dessa, Deus é poderoso para cumprir ou não? É por isso que nós podemos confiar nele. Deus não disse para Josué, bota os teus camaradas na academia, vai puxar uns ferros para ficar fortão. Quem sabe vocês dão um soco nas pedras lá e derruba tudo na marreta. Quem sabe? Deus não falou isso. Deus não mandou eles lutarem na sua habilidade natural, amém? Deus mandou crer, Deus deu uma ordem e falou vai e faz, simples assim. E aí que entra a fé e a obediência, meus queridos. Obediência, obediência. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós olhemos nessa outra dimensão da fé, onde Deus é quem age, onde Deus é quem faz, onde as coisas são feitas não pela ordem natural das coisas, mas são sustentadas pela palavra de Deus. Para nós isso é difícil, porque a gente gosta de olhar isso aqui. A gente é muito preso pelo que vê, pelo que está sentindo. A gente é preso pela dor que está aí agora incomodando. E essas coisas fazem a gente olhar para essas promessas e até duvidar. Mas se a gente aprender a ter fé dessa maneira, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, como o Fábio falou aqui ainda há pouco, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, olhar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, a cena muda. Você não entendeu ainda? Eu vou te explicar de outro jeito. Provérbios capítulo 4, projeta para nós aí desse, Provérbios 4, 20, 4, 20. Aleluia. Ó, viu? Preste atenção, quem escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Mas você não vai escutar Salomão falando agora, escute Deus falando com você. Quem está falando? Teu Pai Celestial, olha lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta, preste atenção. As minhas razões inclina o teu ouvido, ouça o que eu estou dizendo. 21. Não as deixe apartar dos teus olhos, veja o que eu estou vendo. Guarda-as no meio do teu coração. E qual o resultado? Porque serão vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Vamos ilustrar esse negócio aqui. Imagina que você sentiu um negocinho aí,
e você ficou preocupado. É um negocinho diferente, você nunca sentiu. E aí você foi no médico, te pediu uma bateria de exames. Uma bateria de exames. E aí chegou o dia finalmente de você levar os exames para ele observar. Aí você vai, senta lá no consultório do teu médico, coloca os exames na frente dele, ele vai tirando um por um do envelope. E de repente ele te dá a má notícia. Isso aqui não é bom. Tem um negocinho esquisito aí. Você vai ter que passar por esse tratamento, e assim, 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 assim. E quando você ouve, porque é assim, olha como a gente é movido pelas circunstâncias. Se eu te falar, sei lá, catapora, te preocupa? Se eu te falar aí, coceira, te preocupa? E se eu usar uma outra palavrinha com C, câncer, te preocupa? Viu como mudou? Viu como as palavras têm peso, a circunstância tem peso? Aí você vai diante do médico e ele fala para você, o quadro não é bom, vamos ter que tratar isso direito, a situação é essa, essa e essa. Olha o que você fez, olha o texto que ele está dizendo para nós. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus preceitos, inclina o teu ouvido, ouça o que eu digo. Coloque diante dos teus olhos, veja o que eu estou dizendo. Faça uma imagem do que eu estou dizendo. Olha o que ele está dizendo, eu tenho duas opções. Eu posso, diante dessa situação, escutar o relatório do médico, prestar atenção nele, escutar o que ele diz, inclinar meu ouvido para ele, e automaticamente eu vou formar uma imagem diante de mim. Se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? Se eu escutar o que ele está dizendo, se eu botar em pauta tudo o que ele está dizendo, se eu inclinar meu ouvido, se eu prestar atenção e deixar isso entrar no meu coração, porque é esse que vai dizer o verso 23 desse. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Olha lá o problema. Se eu deixar isso descer para o meu coração, sabe qual é a imagem que eu vou colocar diante de mim? A imagem da minha morte. Eu vou me ver definhando todos os dias. Eu vou me ver adoecendo, eu vou me vendo passar por aquele processo humilhante da doença. Eu vou começar a me ver num caixão, as pessoas que eu amo chorando à minha volta. Eu vou começar a pensar como é que vai ser o futuro da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou projetar e vou me preparar para morrer, sim ou não? Porque eu dei ouvido àquele relatório humano. Mas olha o que ele está dizendo, filho meu, preste atenção, não nesse médico aí, preste atenção no que eu digo. As minhas razões inclina os teus ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. E veja, coloca isso diante dos teus olhos. Se eu tiro a minha atenção desse problema, que é um problema real, sim ou não? Não é igual a muralha de Josué? É um problema real. Se eu tiro os meus olhos do que ele está dizendo e ouço o que Deus tem a dizer, que ele me ama de fato, que ele tem cura para mim, que ele é o Deus poderoso, que ele pode me restaurar, eu não vou sair dali pensando em como vai ser o meu processo na doença. Eu não vou pensar no futuro dos meus filhos, eu não vou colocar uma imagem de morte na minha vida. Pelo contrário, eu vou me imaginar trabalhando forte, tocando a minha vida, fazendo meus afazeres. Eu vou me imaginar produzindo, eu vou me imaginar fazendo a obra de Deus. Eu vou fazer planos para viver e não para morrer. Quem está entendendo esse negócio? Eu posso escolher o que eu coloco diante dos meus olhos, o que entra nos meus ouvidos, do que eu vou me alimentar. O alimento da minha fé é a palavra que Deus diz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Palavra, meu querido, palavra. Eu tenho essa opção de crer em Deus, de colocar o que Ele diz na minha frente, e aí sim, os problemas que estão aí são reais, eu posso passar por cima deles, porque eu não estou lutando com a minha força, entendeu? Eu estou lutando na força de Deus, o Deus fiel, que cumpre aquilo que Ele promete. Nós não acabamos de ler? O justo viverá pela... E se eu viver de outra maneira? E se eu recuar e resolver viver segundo os relatórios humanos? O que diz lá, que a gente acabou de ler? Minha alma não se agradará dele. Ou seja, para nós não tem saída. Ou eu vivo pela fé, ou eu vivo pela fé. Glória a Deus. Quem crê que Deus é poderoso? As lutas, meus queridos, essas barreiras que se levantam, elas não vêm para destruir a gente. Nós temos um entendimento errado disso, né? Sempre que você levanta uma luta, um problema, uma barreira, a gente começa a olhar para aquilo e falar, nossa, isso aí veio o diabo, é o diabo está
Está agindo, o diabo quer me derrubar. Eu queria te dar uma perspectiva diferente. Você já leu, porque você é crente, você lê Bíblia, eu sei que você já leu isso aqui. Mas vamos ver, olha só, veja o que o Tiago diz a respeito das lutas. Tiago capítulo 1, o verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, ou lutas, né? Provações. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Se você ler isso aí na NVI, ele vai dizer perseverança. Paciência é perseverança. Tenha, porém, a vossa perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Olha o que ele está dizendo, que as lutas, elas me são dadas com uma missão muito específica. Elas me foram dadas para treinar a minha estrutura espiritual. Ela tem a sua ação completa. É como se fosse uma academia espiritual. É como se fosse uma academia no âmbito da minha mente, da minha alma. Para treinar minhas emoções, meus sentimentos. Para treinar, inclusive, a minha percepção de Deus. Para eu não ser tão fraquinho, tão mimimi, quando as lutas aparecerem. Essas lutas vêm para provocar uma reação minha. Não é assim fisicamente falando? Camarada que passa o tempo inteiro no sofá, assistindo televisão, comendo Doritos com Fanta. Vive assim a vida inteira. Como é que vai ser? Esse é o sedentário. Doido ainda por cima. Como é que é a vida de um cara desse? Fisicamente falando. Hã? E se ao invés de fazer isso, o camarada começar a fazer pelo menos academia 2, 3 vezes por semana, começar a se exercitar? O corpo dele muda, sim ou não? Vai ser qualquer coisinha que derruba ele? Vai ser qualquer pezinho que ele vai pegar, que ele vai sair gemendo? Não consigo, minhas costas estralou. Percebe? A disposição muda, o sistema imune fica mais afinado, tudo muda. O físico dele muda porque ele resolveu agir, fazer alguma coisa a favor daquilo. Espiritualmente não é diferente. Só que espiritualmente os nossos halteres se chamam luta, perseguição, prova, barreira. E Deus manda, meu querido, é interessante isso aqui. Se você ler o primeiro versículo, você fala que o Tiago ele bebeu alguma coisa. Porque ele está dizendo assim, ó, alegrem-se quando você estiver no meio da luta. Quem que fica alegre no meio de luta aí? Hã? Por que ele está falando isso? Porque ele sabe o benefício dessas lutas. Ele sabe o benefício dessas lutas. Tem uma historinha que eu escutei há bastante tempo, e é verdade, depois eu dei uma estudada, diz que no Japão, eles tinham um peixe lá, que ele era muito procurado nas peixarias, só que tinha um detalhe, o peixe tinha que estar o mais fresco possível. Isso fazia com que os pescadores desse peixe, que eu não me arrisco nem dizer o nome, tinham que chegar com ele e já dar o seu jeito lá no mar para trazer ele fresquinho, vivo praticamente. Aí sim, o pessoal já recolhia logo ali, levava para o restaurante, mantinha ele vivo lá também, naqueles aquários. Quem já viu aqueles videozinhos do camarada escolhendo o peixe que vai comer lá? Um negócio parecido com aquele. E eles tinham esse peixe, mas era um grande problema. Por quê? Mesmo eles equipando o navio, os barcos dele lá com aqueles fossos cheios da mesma água do mar, quando eles chegavam de manhã lá no porto para atracar, boa parte já tinham morrido. Morriam, porque o bicho é frágil, morria. Boa parte ficava vivo, mas eles perdiam uma parte significativa, porque não tinha valor comercial mais. Aí, belo dia, um deles pescou lá uma espécie de bagre de água salgada. Como era bonitão, grandão, vamos levar. A gente leva ele para o almoço, vende aqui os peixes, mas deixa isso aqui para nós. Beleza. E continuaram a pescaria até terminar. Chegaram no porto. E para surpresa deles, naquele dia, quando eles abrem o alçapão, todos os peixes estavam vivos. Todos estavam vivos, não tinha morrido 100% de aproveitamento. E aí eles olharam aquilo com espanto. Todo dia tem peixe morrendo aqui, o que houve? E aí eles olharam aquele bagre, será? Ficaram olhando para ver. Eles descobriram que aquele bagre era predador daqueles peixinhos que eles pescavam. E na luta para fugir do bagre, o bicho se exercitava. A luta pela sobrevivência, aquele anseio de viver, de fugir da boca do bagre, até oxigenava mais a água por causa da movimentação, e no fim todo mundo saiu vivo. Olha que coisa tremenda, irmãos. As lutas, ela tem as mesmas funções. Tem muita gente que só está em pé hoje na igreja por causa do bagre.
Quem sabe você só está na igreja hoje aqui, você só veio hoje aqui por causa do bagre, uma luta que está atrás de você, doidinha para te catar. O bagre é uma maravilha, meus queridos. O bagre coloca a gente de joelho. O bagre faz a gente jejuar. O bagre faz você buscar a Deus, desesperar. Eu quero Deus, Senhor, me dá uma resposta. Me livra desse bagre, Ele vai me pegar. Está chegando, Jesus, me ajuda. Dê glória. Você entendeu agora por que o Tiago está dizendo para você dar glória a Deus? As lutas nos colocam em pé diante de Deus. Ou melhor, nos colocam de joelho. Lembra do apóstolo Paulo? Houve um espinho na carne, ele disse que recebeu um espinho na carne, sobre o qual ele orou a Deus 3 vezes. O espinho na carne serve para colocar você diante de Deus de joelhos, implorando, buscando. E aí ele ouve a resposta: a minha graça te basta. Coisa maravilhosa. Então louve a Deus, meus queridos. Não reclame da tua luta, não reclame do problema, não reclame, não desista porque é uma barreira. Já pensou se aqueles caras largassem de pescar, os japonesinhos aqui? Não vou pescar mais não, porque a gente pesca, chega tudo morto lá, gastamos combustível, tem que pagar funcionário, tem que tanta coisa, e agora acharam a solução. Por acaso sim, mas acharam a solução. Então não desista, não reclame das tuas lutas. Observe que essa luta tem uma função específica na tua vida. E pare de murmurar. Amém, meus queridos? Quem pode dar glória a Deus pelo bagre? Aleluia. O bagre é uma bênção, meu querido. O bagre é uma bênção. As lutas são uma bênção. A gente precisa aprender a desenvolver essa musculatura, né, espiritual. Porque Deus nos quer fortes, resistentes. Pronto para resistir o diabo a hora que ele aparecer. Segunda coisa pela qual a gente deixa de perseverar. Segunda coisa que se levanta para lutar contra essa nossa disposição de buscar, de seguir até o final. É que a gente gosta de resultado imediato. Nós gostamos de ver o resultado daquilo que fazemos o mais rápido possível. Sim ou não? Todo mundo aqui é assim. A gente é ansioso por natureza. Apressadinho por natureza. Nós queremos ver o resultado. Nós queremos ver a coisa pronta. Fala a verdade. Se você fosse Deus, o texto aqui que a gente leu disse o seguinte: que aqueles homens, durante 6 dias, rodearam a cidade em silêncio. Ninguém falou nada. 6 dias. E o texto aqui, o verso 11, né? Capítulo 6, verso 11, diz que eles voltaram para casa, voltaram para o acampamento e dormiram aquela noite. Ou seja, deram a volta e não aconteceu absolutamente nada. Primeiro dia, segundo dia, tudo igual. Deu a volta, em silêncio e nada. Terceiro dia, deu a volta, em silêncio, nada. Quarto dia, quinto dia, sexto dia. Fala a verdade, irmão. 6 horas aqui você já estava... 6 dias, todo esse povo, olha que empreitado, olha que logística, todo esse povo rodeando, e nada, nem uma trinca no muro, nem um tijolinho, nem uma pedra caiu, nada. Sentiu um terremotinho pelo menos? Nada. Nem um tremor? Nada. E ainda por cima tinha que aguentar o sarro do pessoal que ficava lá em cima da torre. Que desfile é esse aí? E ainda tem isso, o diabo ele gosta de tirar um sarro da gente, né? Tem sempre os provocadores, né? Tem aqueles que vão falar que não dá certo, eles ficam sempre em cima do muro. Fala a verdade, irmãos. Se você fosse Deus, fala a verdade, ó. Se o teu negócio fosse motivar, o que seria mais viável fazer? Não seria mais interessante logo no primeiro dia, pelo menos dar uma trincadinha no muro, para o povo ficar animado? Eles vão falar, rapaz, a gente deu uma volta e ó, já deu uma trinca no muro lá, hein? Amanhã, glória. Amanhã vai cair pelo menos metade dessa parede. Fala a verdade. Se você fosse Deus, não ia assim que você ia, não era dessa maneira que você ia trabalhar? Porque a gente é movido por resultado. Se a gente não vê resultado, você desiste. Você vai logo concluir, não é por aqui. Técnica errada, estratégia errada, rumo errado, ramo errado, tudo errado. E aí você desiste. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem uma outra maneira de trabalhar. Antes de Deus fazer aquilo que a gente espera dele, de fazer alguma coisa por nós, tem uma outra coisa que para Deus é mais importante na sua ordem de prioridade, que é fazer alguma coisa em nós. Em nós.
Antes de Deus fazer alguma coisa, de cumprir a tal promessa que você está buscando, Deus, na verdade, deseja fazer alguma coisa em você. Para que no momento que você receba a tal promessa, essa promessa seja de fato bênção para você e não te derrube. Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração, meus queridos. Deus quer trabalhar aqui no nosso caráter. Deus, Ele está disposto a fazer uma obra aqui dentro, a te fortalecer aqui por dentro. De desenvolver em você confiança, de desenvolver em você fidelidade, de fazer com que você olhe para Ele, que você o obedeça. E aqui tem um negócio, a gente até estudou isso na célula. Obediência é uma das coisas mais necessárias da nossa vida. É aprender a obedecer a Deus. Deus, Ele nos chamou para ser obedientes. E esse para nós é o nosso grande problema, porque a gente desde o começo da história, se o pecado, se você quiser achar uma marca do pecado na minha vida, na sua e na vida de qualquer ser humano, observe isso. É essa nossa capacidade que a gente tem de dizer que é dono do próprio nariz, de fazer aquilo que quer, do jeito que quer, como quer, e ninguém tem nada a ver com isso, e não tem que prestar satisfação a ninguém. Essa é a marca do pecado em nós, a independência. A gente gosta de questionar. Por que fez assim e não fez assim? Do meu jeito era melhor. Da minha maneira era melhor. E Deus, Ele nos chamou para ser obedientes e não questionadores. Deus, Ele não vai ficar dando satisfação das coisas que Ele faz. Ele simplesmente vai dizer, faz. E se eu quero ver a promessa cumprida lá, eu só tenho uma saída. Eu preciso aprender a obedecer. A igreja é um exército. Exército, veja bem, o comandante não sai lá chamando, soldado fulano, vem cá, vou te explicar a minha estratégia de amanhã. É assim, 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 por isso que nós vamos fazer isso. Aí vai com outro, faz a mesma coisa. É assim que ele faz? Não. Ele simplesmente dá uma ordem, a missão é essa, vai e faz, pronto, acabou. Não explica o porquê, nem como, simplesmente dá a ordem. E nós chamamos Deus de Senhor, de dono da nossa vida. Mas percebe o quanto que a gente é questionador? O quanto que a gente quer ver resultado. Se Deus pelo menos, eu estou orando há tanto tempo pelo meu filho, e nem um sinalzinho. Orando tanto pelo meu marido, e nem um sinal, parece que está até pior, o diabo do homem. Isso leva você a desanimar, quem sabe, porque a gente gosta de resultado imediato. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus vai conduzir a nossa vida até a última volta. Amém? A muralha só vai cair na última volta. Porque nesse problema, nesse inteirinho, ninguém estava vendo, mas Deus estava trabalhando na estrutura. Deus estava trabalhando no alicerce. Deus estava movendo no lugar onde ninguém podia ver. E é dessa maneira que Ele trabalha na nossa vida, meus queridos. É dessa maneira que Deus, Ele vai trabalhando no íntimo, Ele vai trabalhando na maneira que eu vejo. Ele quer desenvolver comigo um relacionamento. Ele não quer simplesmente chegar na minha vida e me dar uma bênção, e a partir do momento que eu receber aquela bênção, eu virar as costas para Ele. Ele quer desenvolver, antes de entregar aquilo na minha mão, Ele quer que a hora que eu receber aquilo na mão, eu simplesmente continue com Ele, e amando mais porque Ele fez aquilo. E relacionamento não é assim. Relacionamento tem que ser desenvolvido. Leva tempo para isso. Leva tempo para você desenvolver um relacionamento. Relacionamento tem fase. Não é assim? Olhando de trás para frente, qual que é o pico de um relacionamento? Quando você chegou no máximo de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado, de uma amizade. Qual que é? É a segurança. É aquela segurança gerada pela paz. Você sabe assim, olha, essa pessoa está comigo, custe o que custar. Posso contar com ela em toda e qualquer situação. Perto ou longe, fácil ou difícil, eu posso contar com essa pessoa. O seu coração está descansado, você sabe, você está seguro. Essa pessoa está aí comigo porque deve é. Nada te abala. O que falam, o que deixam de falar, nada te abala. Você tem uma segurança, um negócio que foi desenvolvido ao longo do tempo. Agora preste atenção. Você não pode ter segurança, essa paz, ao lado de quem você não confia. E você também não pode dizer que confia em alguém que você não conhece. Você tem que conhecer para dizer confio. Você pega a tua carteira com o pagamento do mês e dá na mão de um desconhecido na rua e diz para ele assim, tá aqui meus boletos do mês, vai lá pagar para mim. Você faz isso? Sim ou não?
Mas você faz isso com a tua esposa, não faz? Com o teu marido, com o teu filho. Por que você faz? Porque confia e porque conhece. E você também não pode dizer que conhece alguém que não é transparente, alguém com quem você não convive, porque o conhecimento também leva tempo. O ditado dos antigos já dizia assim: você não pode dizer que conhece alguém antes de comer um saco de sal com ele. Leva tempo, para você ver quem é de fato a pessoa. É isso que Deus quer com a gente. Relacionamento, até o ponto que você descanse tanto que você diz assim: minha vida está na mão dele, eu não me preocupo com nada. Deitei, dormi, levantei porque o Senhor me sustentou. Você está tranquilo com ele, nada te perturba. A minha pergunta é assim o teu relacionamento com Deus? Se não é, saiba, tem mais algumas voltas ainda para você continuar dando. Ele vai levar isso até o final, até o momento que você possa, além de ver o que ele pode fazer, quem ele é. A hora que você descobrir isso e se entregar de vez, aí sim, é a hora dessa bênção. E olha um detalhezinho, isso aí que você está pedindo é pouco, porque ele diz assim: as coisas que eu tenho para você são muito maiores, mais elevados são os meus pensamentos. Deus tem coisas muito melhores do que aquelas que eu busco. Mas antes disso, ele quer saber se eu tenho um relacionamento com ele. Ele quer desenvolver esse negócio comigo. E isso leva tempo, meu querido. É por isso que você não pode desistir, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, porque a bênção vem na última volta. Lembra de Naamã? Naamã também poderia ter desistido. O profeta disse para ele: são 7 mergulhos. Depois de 7 mergulhos, a tua lepra vai sarar. A hora que ele dá o primeiro, eu tenho certeza, ele já saiu da água dando aquela olhadinha assim. Nada, tudo igual. Ele deu a segunda, terceira vez, e ele olha, rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Ele já não queria, lembra? Ele já não queria. Mas quando foi que ele conseguiu a vitória completa? No último mergulho. Quando foi que a muralha caiu? Na última volta. O número 7, ele é um número simbólico na Bíblia. 7 é o número da perfeição, é o número da coisa perfeita. Sabe o que ele está dizendo para mim? Você vai mergulhar até o milagre acontecer. Custe o que custar e demore o tempo que demorar. Você vai dar tantas voltas quantas forem necessárias. Você vai perdoar 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Não é que é 490. Ele está dizendo, você vai perdoar tantas quantas forem necessárias. Você vai continuar até aquilo que você está buscando acontecer. Você vai orar até que o teu filho esteja aqui, adorando a Deus. Você vai começar a olhar, não o menino que você está vendo hoje, rebelde, quem sabe aí no mundão perdido, nas drogas, na bebida, no sei lá. Você vai olhar como Deus olha. Sabe como é que Deus olha? Esse menino salvo, redimido, santificado, lavado, purificado. Quem sabe aqui no grupo de louvor, adorando com a guitarrinha daquela na mão, cantando, adorando a Deus. Teu marido um obreiro, quem sabe servindo a Deus, líder de uma célula. Olhe da maneira que Deus vê e espere, até que ele dê a ordem. Agora é hora de gritar. Por que você acha que Josué deu essa ordem para o povo? 6 dias. E todo mundo, ninguém fala nada. Quietinho. Porque Josué já tinha uma experiência de 40 anos atrás. Quando 10 homens voltaram inflamados e começaram a dar um relatório negativo, e por causa daqueles 10 homens, a nação, o povo de Israel que estava ali na porta da terra prometida, se envenenou, começaram a falar mal de Moisés, começaram a dizer, esse líder nosso está doido, vamos apredejar ele, vamos acabar com esse homem, e por causa daquelas palavras, uma nação inteira, uma geração inteira, quase 3.600.000 pessoas morreram no deserto, perderam a bênção. Por causa da língua. Aí o Josué disse assim, ninguém dá um pio, 6 dias, dá a volta quietinho. Josué fechou as brechas para ninguém ficar murmurando, porque com certeza já ia coçar, no segundo dia já ia coçar. Será que esse cara escolheu a estratégia certa? Porque observe, lê a história, você vai ver que Josué não falou para o povo o que Deus falou. Ele simplesmente deu uma ordem, vamos marchar 6 dias e no último dia a gente grita. Ele não explicou o que Deus explicou, ele deu uma ordem. Ele esperava o que do povo? Obediência. Obedecer, meu querido, significa obedecer. Quando eu vou fazer alguma coisa porque eu entendo, eu estou entendendo aquilo, é concordância. Eu ouvi, compreendi, concordei e faço porque concordei. É por isso.
Mas quando eu não entendo nada, tá tudo, e eu olho assim para mim e falo, ainda por cima, além de não entender nada, para mim está errado. Não é, eu não faria isso, não faria desse jeito. E mesmo assim eu obedeço, eu vou lá e faço, eu resolvo agir, o nome disso é obediência. É isso que Deus espera de mim e de você. Ele não vai ficar dando satisfações dos atos dele, não vai. O que ele quer desenvolver é um coração obediente. Será que ele vai encontrar aqui nessa noite? A bênção virá na última volta. A Bíblia está repleta de gente que obedeceu e foi vitorioso. E a Bíblia também está repleta de gente que desobedeceu e perdeu a bênção. O maior exemplo talvez seja Saul. Lembra de Saul? Um homem rebelde. Tinha pisado na casca da banana várias vezes. E sempre sendo avisado. Até que um dia Deus resolve dar para ele uma última chance. Os amalequitas, quando Israel quis atravessar o deserto, não deixaram. Pelo contrário, atacaram, feriram os nossos velhos, crianças, os nossos fracos. Mas aí Deus olha e fala, tudo bem, agora a gente não pode. O povo não tem essa destreza na guerra, a gente não tem o exército preparado, mas um dia eu volto aqui, um dia eu te pego, fica aí. E ele faz isso. O povo entra, Josué estabelece o povo, e agora o reino continua, tudo é aberto, tudo é bonitinho. Deus estabelece todas as terras, divide o reino, bonitinho. E aí agora ele dá uma ordem para Saul. Saul, chegou a hora de eu cobrar a conta de Amaleque. Vai lá e acaba com aquele povo todo. Saqueia tudo, eu não quero nada, absolutamente nada de lá. E o Saul vai. Só que nessa daí ele resolve preservar para ele o melhor das ovelhas, o melhor do gado. E ele também não mata o rei. Ele traz o rei Agag vivo. E a ordem era exterminá-lo. E quando ele chega no lugar, aí chega Samuel, o profeta. Samuel dá uma olhadinha e fala, por que você não obedeceu a ordem de Deus? Obedeci sim. Vamos lá, acabamos com todo mundo. Que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo aí, esse mugir de boi? É que os meninos aí quis guardar o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor teu Deus. E olha a palavra de Samuel para ele. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, mais do que se obedeça à sua palavra? Melhor é o obedecer do que o sacrificar. E por conta dessa desobediência, Samuel diz para ele, por causa disso, você perdeu o reino. Por causa disso, Deus te rejeitou como rei. Por causa disso, Deus escolheu um outro rei melhor do que você. Ou seja, Saul perdeu a chance de ter um reino eterno. Por conta de uma desobediência. Uma desobediência. Se ele tivesse obedecido, hoje ao invés da gente falar que o Messias foi descendente de Davi, nós diríamos assim, que o Messias foi descendente de Saul. Seria uma bênção não apenas material, ali, familiar, naquele instante, mas eterna. Por causa disso aqui, ele condenou ele e a família dele inteira. Todos os filhos de Saul morreram mais tarde. Percebe, meu querido, a consequência da desobediência? Melhor é obedecer do que sacrificar, meu querido. Aprenda a ouvir a voz de Deus e não questione. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda. E aliás, a maioria das coisas que Deus faz para nós, para nossa cabeça, meu Deus, é loucura. A gente não entende. Mas Deus ele não quer dar satisfação. Ele quer simplesmente que você obedeça. Isso vem, sabe da onde? A hora que você desenvolver um relacionamento com Ele. A hora que você aprender a confiar nele, descansar em Deus, Ele pode pedir o que quiser, você faz. Você sabe em quem você está confiando. Amém, meu amado? E a última coisa, aprenda a esperar em Deus. Para de ser apressadinho. Para de ser apressadinho. Não pare antes de dar a última volta. Vai até o final, persista na oração. Persista no jejum, persista na busca. Persista em buscar a Deus até que aconteça. Continue, mesmo sem reconhecimento, sem ninguém te ver. Continue, vai buscando, mesmo sofrendo, mesmo com dor, vai buscando. A tua vitória está depois da muralha, não ali na parede da muralha. Está depois, a hora que a muralha cair. Continue, mesmo com vontade de parar. Não desista, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. A vitória está na nossa insistência, na nossa perseverança. No fato de você continuar, mesmo que tudo à nossa volta seja contrário, esteja puxando você para uma outra direção. E muitas dessas coisas, se você não parar e olhar para Deus da forma como Deus quer que você olhe, se você começar a misturar as coisas, você pode até deixar o inimigo falar na tua orelha.
Deus não te ama tanto assim. Se amasse, não permitiria isso. Se amasse, a situação era outra. Essa é a voz do diabo. Aprenda a discernir a voz do diabo. Ele sempre vai jogar a seta de maneira que você desista, de que você desanime, de que você deponha as suas armas. Mas você foi chamado para ser um guerreiro da fé. Amém, meu querido? Aprenda a ouvir a voz de Deus e segui-lo, obedecê-lo. E eu quero concluir isso aqui mostrando para você um herói, alguém que venceu, alguém que foi até o final, que não desistiu, alguém que lutou a sua guerra até o final. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Esse é o apóstolo Paulo. Olha aí como ele encerra a carreira. Ele morreu, teve a sua cabeça decepada. Nesse momento que ele escreve isso, ele estava já prestes a ser executado. Diz os historiadores que ele estava aí mais ou menos com 60 anos, mais ou menos 60 e pouco, o que para a época já era uma boa e avançada idade. Mas olha o que ele diz no fim da sua carreira. Um homem que está terminando, entregando os pontos, fazendo já, pedindo pista para levantar voo. Ó. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a quem perseverar até o fim. Preste atenção nisso aqui. Eu disse que ele estava para mais de 60 anos e que para a época isso era um padrão de idade até elevado. Mas a questão é que Paulo não morreu velho. Paulo não morreu velho. Paulo morreu vazio. Como assim? Observe as palavras dele. Combati, volta lá meu querido, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo para nós? Tudo que Deus me deu para fazer, eu fiz. Combati o bom combate, eu lutei até o fim. Eu usei a minha fé até o final. Tudo que Ele me deu a fazer, eu fiz. Não ficou nada para trás, não estou devendo nada para ninguém. Se eu olhar para a minha vida agora, não tem nada de que eu me arrependa de que não tenha feito. Nada que eu desisti, que era para eu ter feito e não fiz. Eu fiz tudo exatamente como tinha que ter feito. Aqui está alguém partindo em paz. Um homem que não tem frustração. Um homem que não tem arrependimento. Essa aqui é a maneira da gente entregar. Essa é a maneira da gente terminar. Quando você chega lá no final e diz, está aqui, Senhor, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. O Senhor me deu a ordem, o Senhor me deu a direção, está aqui. Eu vim até o final, não desisti no meio do caminho. E se tem alguém que poderia usar as desculpas da vida para apresentar diante de Deus e falar, não dá, está aqui um homem, apóstolo Paulo. Ninguém aqui chega nem aos pés do sofrimento que ele passou. Pensa num camarada que sofreu. Leia depois, veja a biografia dele. Prisões, apedrejado, 3 vezes apedrejado, apanhou 3 vezes com uma sequência de 39 varadas. Quem aqui aguentaria uma varada só, por amor de Cristo? Bem dada no meio das costas, hein? Uma lapada mesmo, aquela bambuzada de levantar um caroço desse tamanho. Quem? Esse homem levou 3 sequências de 40. Ele chama de 40 menos 1, 39. 3 vezes. Foi apedrejado. Estava morto na muralha. Quando os meninos chegaram lá, estava morto, Paulo morreu, vamos pegar e enterrar. Aí que ele começou a dar aquela... Estava inconsciente. Jejum, fome, frio, doença, fraqueza. Todo tipo, você vê ele dando um relatório da vida dele e fala, meu Deus, isso aqui é que é ser crente. Isso é que é ser crente. Mas ele chega no final da vida... Combati o bom combate, aquele soldado que cumpriu a missão de guerra. Combati o bom combate, olha a linguagem. Acabei a carreira, guardei a fé, como aquele soldado que tira a armadura, pendura lá e diz agora, aposentadoria. Aleluia. Aproveitar o despojo, tudo aquilo que eu consegui na vida. Essa é a maneira de nós terminarmos. Amém, meu amigo? Amém, meu irmão? Diga assim, eu não sou daqueles que recuam para a perdição da alma, mas eu sou dos que perseveram para a preservação do Espírito. Amém, meu querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Não desista, vai até o final, não entregue os pontos. Tem barreira, mas aprenda a enxergar com os olhos de Deus. Aprenda a perseverar. Entenda que as lutas estão ao teu favor.
para te treinar, para te habilitar, para te capacitar.